E eu subo à tribuna para também abordar uma questão que é muito cara ao senador Paim e a todos os senadores e senadoras aqui, que diz respeito à preocupação com o impacto da crise política sobre a economia. Hoje, senadora Vanessa, eu tenho sido assim torcedora para que a gente supere o mais rapidamente possível essa crise, porque só assim nós vamos ver o país respirar com mais esperança, com mais garantia de empregos e o país voltar àqueles níveis de crescimento econômico que nos satisfazia a todos, de um modo geral, o país vivendo e respirando uma situação melhor. Mas hoje, lamentavelmente, as notícias não foram boas, dadas pelos levantamentos do IBGE, mostrando que no terceiro trimestre deste ano, a queda do Produto Interno Bruto, que é tudo que é gerado e produzido de riquezas, foi de 1,7%, na comparação com os 3 meses anteriores. Essa é a terceira queda trimestral consecutiva da atividade econômica do país e a mais intensa, a maior, desde 1998, quando o IBGE iniciou até a série histórica de fazer esses levantamentos. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a economia brasileira teve uma queda de 4,5%, o sexto recuo consecutivo, também o pior nos últimos 19 anos. Esse desempenho mudou as previsões dos próprios economistas e dos analistas do mercado, que já falam numa queda de 3,5% do PIB até o final de 2015. Os especialistas avaliam que, com esse resultado mais negativo que o esperado, a economia brasileira pode chegar à pior fase da recessão dos últimos 21 anos. Não era, sinceramente, uma notícia que eu gostaria de dar nessa tribuna. Pelo contrário, gostaria mais de dizer que é o maior crescimento nos últimos 21 anos. Mas nossa situação chegou a essa crise profunda e tende a se agravar ainda mais. Até mesmo o setor agropecuário, aquilo que nós chamávamos de a galinha dos ovos de ouro da economia, que vinha apresentando, em meio à crise, sucessivos resultados positivos, não resistiu e foi duramente atingido pela recessão nesse trimestre. No período, a agropecuária encolheu 2,4%, a pior queda entre todos os setores econômicos. E isso preocupa ainda mais quando comparado ao trimestre anterior em relação ao desempenho da agropecuária brasileira. O desempenho da indústria caiu neste trimestre 1,3% e do setor de serviços teve uma queda de 1% na mesma comparação. E quando se compara ao mesmo período do ano passado, a queda da atividade da agropecuária foi de 2%. Este é um índice preocupante em função das repercussões, porque quando se fala em agricultura não é só grãos, é toda uma cadeia produtiva que envolve insumos de fertilizantes, agroquímicos, de produtos de toda a natureza, de máquinas e implementos agrícolas, de combustíveis, de comércio. Quanto melhor vai, eu digo uma frase, quando o campo vai bem, a cidade vai bem também. E quando vai mal o campo, a cidade também paga a conta, porque o comércio reduz a atividade, as indústrias reduzem a atividade, porque tem uma ramificação extraordinária à produção agropecuária do nosso país. A situação é tão preocupante que no Rio Grande do Sul, considerada a 4ª maior economia do país, a economia gaúcha passou para a 5ª posição, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Paraná, dados do IBGE de 2013. Em resumo, o peso sobre o cotidiano da população está ainda maior. Inflação alta, combustíveis, luz, habitação, água, alimentos cada vez mais caros. Juros elevados, crédito mais difícil e escasso e elevada taxa de desemprego. Para agravar ainda mais esse cenário sombrio, as contas públicas continuam com vários problemas. O governo acabou adotando um bloqueio aí de 10 bilhões. Mas o mais sintomático ainda é que lá no Rio Grande do Sul, senador Paim, hoje recebi uma notícia extraordinariamente preocupante, vinda do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do nosso estado. Ali, entre as 10 maiores empresas do setor da construção civil, das 10 maiores, 7 delas estão em recuperação judicial. Em 3 anos, 20 mil trabalhadores foram demitidos, em 3 anos. Ou seja, a crise veio se agravando. Hoje, dos 25 mil trabalhadores no setor, há 3 anos, em 2013,
Hoje são apenas 5 mil trabalhadores, 5 mil operários. É exatamente isso que está trazendo maior preocupação ainda em todo o setor. Atrasos também de obras importantes, como a Ponte do Guaíba, ou a duplicação de uma rodovia fundamental, a BR-386 e a 290 na região sul do nosso estado. Agora, veja só a situação, senador Dário Berger, Vossa Excelência, que foi prefeito de uma cidade importante em Santa Catarina. O FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, fez um crédito para o município do Rio Grande do Sul de R$150 mil de uma obra que a prefeitura havia realizado na área da educação. O prefeito viu o empenho do dinheiro na conta da Caixa Econômica, melhor dizendo, na conta do Banco do Brasil, da prefeitura, e na manhã de hoje ele foi ver o saldo da situação da conta da prefeitura. O FNDE havia estornado o dinheiro. É aquela história, alegria de pobre dura pouco. É triste, senador Dário Berger. Empenhou R$150 mil, uma prefeitura que tinha que pagar para uma empresa, uma construtora de 120 operários. Aquele dinheiro era para pagar. Estamos no fim do ano, a empresa de 120 operários tem que pagar salário, 13º, e o dinheiro que era para essa finalidade foi estornado pelo FNDE. Nós chegamos a esse ponto. Acredita de tarde e faz o estorno na manhã seguinte. É uma situação absolutamente inaceitável. É uma situação incompreensível. Incompreensível, porque nós estamos aí vendo a situação mais perversa, que é a crise atingindo diretamente o setor produtivo, gerador de emprego. Porque a construção civil é um dos setores de maior de mão de obra intensiva. Então, construção civil, setor calçadista, são setores de mão de obra intensiva. Perder 20 mil vagas, postos de trabalho, num estado como o Rio Grande do Sul, realmente é uma situação não só grave, mas é alarmante, e a perversidade dessa crise é exatamente sobre o impacto social, a perda do desemprego. Então, eu estou trazendo esse problema aqui porque hoje de manhã fui alertada pelo Sindicato das Empresas, das Indústrias, Sindicato da Indústria da Construção Pesada do nosso estado, o CICEPOT, exatamente com a mesma angústia, porque o governo está atrasando em pelo menos 120 dias o pagamento das parcelas devidas, e 120 dias é fazer recuperação judicial de empresas que vinham trabalhando com toda a intensidade. Então, é uma situação que nos preocupa a todos. Por isso, a nossa, digamos, mobilização na Casa para tentarmos, com o nosso trabalho, aprovar o orçamento, aprovar as matérias que digam respeito ao ajuste fiscal da melhor forma que sirva o país. Não com maior carga tributária, mas de uma forma que a gente possa sair dessa o mais rápido possível, porque não podemos continuar convivendo com uma dramática situação de perda de empregos desse nível e desse patamar. Muito obrigada, senhor presidente Paulo Paim.